Enquanto isso, nós estudaremos o trecho que foi lido, daremos uma pausa hoje em Filemon. Já estamos caminhando para o final de Filemon, na verdade, talvez 2 ou 3 pregações nós já terminemos a carta, mas hoje achei por bem nós pararmos e estudarmos esse trecho que está diante de nós, 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 ao 7, que é a introdução do profeta Elias na história bíblica. O Robson já leu o texto, eu quero ler novamente com os irmãos agora, para que nós possamos entrar na exposição dele. 1 Reis 17 diz assim: Elias o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Queridos, talvez um dos grandes momentos da história da igreja cristã, fora o momento dos apóstolos, aí o próprio ministério do Senhor Jesus, é claro, talvez um dos ápices da história da nossa teologia seja a reforma protestante no século XVI. Quando em 1517, Lutero, movido ali pela sua indignação com as indulgências, movido pela sua indignação com a corrupção do clero, com toda aquela situação que tinha se instalado dentro da igreja católica, quando ele então corajosamente, junto com outros homens de Deus antes dele, posteriores a ele também, se levantaram para propor o que nós conhecemos hoje como reforma protestante. E há uma frase em referência a Lutero, que eu não sei o autor, mas eu gosto muito, e eu creio que seja totalmente possível nós ligarmos o contexto em que Lutero viveu com o que Elias está vivendo aqui, e exatamente com o trecho que está diante de nós. Alguém disse que quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Quais são as semelhanças entre isso daqui e o que acontecia nos tempos de Elias? São muitas. Em primeiro lugar, você tem trevas por todos os lados. Talvez aqui no caso de Lutero, não só trevas no sentido físico da coisa, não tinha luz elétrica naqueles dias, mas trevas no sentido espiritual também. Trevas no sentido moral. Toda a igreja estava imersa, estava colocada num contexto de penúria moral. Assim aconteceu também nos tempos de Elias, que nós estamos lendo aqui. Da mesma maneira como Lutero, à luz do livro de Romanos, vendo ali que o justo viveria pela fé, ele então se converte, ele começa todo esse processo de reforma. Nós vemos aqui também a palavra de Deus promovendo mudanças por meio da vida de Elias. Nós percebemos então, queridos, que em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nesta noite, que em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. Nós vivemos tempos difíceis hoje. Nós vivemos tempos de uma moralidade podre, de uma moralidade totalmente comprometida com ideais contrários à fé. Nós vivemos tempos onde o mal é exaltado e tratado como bem, enquanto o bem é tratado como mal. E nós esperamos que, assim como aconteceu com Elias, assim como aconteceu com Lutero, que Deus também levante homens da nossa geração para que façam essa revolução, para que causem essa mudança, para que proclamem a mensagem de Deus, como Elias fez, como Lutero fez, como tantos outros homens fizeram. Por isso eu quero mostrar que em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. Nós precisamos nos apegar a essa esperança. Nós estamos vivendo em época de trevas, mas Deus continua dando um testemunho vivo acerca de si, ainda hoje para nós. Sobre isso, sobre a vida de Elias, há um livro muito bom de Arthur W. Pink, chamado A Vida de Elias, bem original o título, né? Mas há um trecho muito bom que eu gostaria de ler para os irmãos que fala a respeito disso. Acompanhem comigo. Deus nunca se deixou sem testemunhas na terra. Nas épocas mais sombrias da história humana, o Senhor levantou e manteve um testemunho para si mesmo. Nos dias dos antediluvianos, quando a terra estava cheia de violência e toda a carne corrompeu seu caminho, Deus teve Enoque e Noé para agir como seus arautos. Quando os hebreus foram reduzidos à escravidão no Egito, o Altíssimo enviou Moisés e Arão como seus embaixadores. E em cada período posterior da sua história, um profeta após o outro foi enviado a Israel. Nós estamos no meio dessa narrativa aqui.
Assim também aconteceu durante todo o curso da cristandade. Nos dias de Nero, no tempo de Carlos Magno e mesmo na era das trevas, apesar da incessante oposição do papado, a lâmpada da verdade nunca foi extinta. Então nós olhamos para o nosso redor e nós vemos uma moralidade caindo, nós vemos tempo de trevas e nós pensamos, isso nunca aconteceu na história. Não, isso aconteceu várias vezes na história. E também o que aconteceu várias vezes na história foi Deus levantar os seus servos, foi Deus erguer os seus servos para proclamar contra essa era de trevas, contra essa era de mentiras. E eu quero mostrar para os irmãos 3 formas de testemunho divino, que os irmãos podem perceber facilmente aí pelo texto. Em primeiro lugar, Deus levanta seus servos. Em segundo lugar, Deus usa os seus servos. Em terceiro lugar, Deus sustenta os seus servos. Em cada uma dessas formas que Deus testemunha, Ele nos ensina como é esse testemunho, como funciona esse testemunho, como Deus testemunha para a sociedade, como Deus testemunha para nós ao levantar os seus servos, como que é esse testemunho que nos usa e como Deus testemunha para nós ao nos sustentar em meio a dificuldades e em meio a problemas. É isso que eu quero mostrar para os irmãos brevemente. O texto não tem grandes dificuldades para sua compreensão, é uma narrativa simples, mas muito rica. Então me acompanhe, por favor, nessa primeira forma do testemunho de Deus, onde nós vemos que Deus levanta os seus servos. O texto começa falando para nós o nome desse homem que Deus levantou, que é Elias. Antes disso, você nunca tinha ouvido falar de Elias. Elias aparece aqui, não tem nenhum prenúncio para ele. Elias literalmente cai de paraquedas na narrativa. O autor bíblico parte do pressuposto que as pessoas já conhecem Elias, até mesmo porque Elias futuramente se torna como que um parâmetro profético ali para todo Israel. Mas o fato é que quando Elias aparece aqui na história, ninguém conhece esse homem. Já se passaram mais de 50 anos desde que o reino foi dividido. Você tem o reino do norte, você tem o reino do sul. Já se passaram muitas décadas desde que isso aconteceu. E agora Elias então é levantado para pregar ao povo do norte ali, ao reino de Israel no norte. E todos os reis, desde que o reino foi dividido, todos os reis de Israel faziam o que era mal perante o Senhor. É um atrás do outro. Se torna uma narrativa até que enjoativa em certo momento, porque você tem vários reis, várias dinastias caindo, subindo, e toda a narrativa, toda a dinastia termina. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte se tornou idólatra. Israel se tornou perverso, se tornou um reino totalmente distante de Deus, instituíram outro lugar do culto, mudaram tudo, era o avesso daquilo que Deus tinha planejado para o seu povo, aquilo que Deus tinha instituído para o seu povo na sua lei. Israel estava perdido, e no meio dessa narrativa, do nada cai o nome de Elias aqui, como eu disse, sem prenúncio, sem uma introdução, sem nada. O nome dele simplesmente cai, a origem dele é desconhecida. Quantos anos esse homem tem, nós não sabemos. Como que era esse homem, nós não sabemos absolutamente nada dele, nada. Mas o fato do autor bíblico colocar o nome de Elias do nada não é acidental. O que o autor bíblico parece fazer aqui com muita habilidade é usar o próprio nome de Elias, ou melhor, o significado do nome de Elias, para contrastar o que estava acontecendo com Israel com o que deveria ser a vida de um servo de Deus. O nome de Elias significa meu Deus é Jeová, ou meu Deus é Javé. E tudo que não acontecia em Israel era isso. O único que não era adorado em Israel era Javé, era Jeová. E então o autor bíblico coloca Elias como um contraste. O próprio nome de Elias já é por si um contraste. Você vem naquela narrativa pagã e de repente você tem um alívio quando você vê Deus levantando um homem cujo nome faz jus ao que significa. Que realmente o Deus de Elias é Javé, o Deus de Elias é Jeová. Isso é um forte testemunho. A inserção do nome de Elias aqui já é por si só uma prova de que Deus está levantando os seus servos em meio à corrupção, em meio à podridão, em meio ao comprometimento moral e religioso dos seus dias. E queridos, quando nós olhamos para esse compromisso de Elias, que ele vai desenvolver a partir de agora, e em todo o resto da narrativa, até 2 Reis, quando ele é substituído por Eliseu depois, nós percebemos que Elias realmente é um homem cujo Deus é Javé. Um homem temente a Deus. Se os irmãos olharem em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 10... os irmãos entenderão que Deus levantou Elias, esse contraste por natureza, porque tempos difíceis demandam homens fiéis a Deus. Nós, quando falamos que a nossa geração está comprometida, automaticamente nós estamos falando que nós precisamos ser mais fiéis a Deus também.
Há um contraste aqui. Se a nossa geração está podre, o nosso nome cristão tem que ser um contraste por si só. E Elias era um homem temente a Deus, era um homem que vivia esse contraste. Vejam o que diz 1 Reis 19:10. Ele respondeu, Elias falando: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Enquanto Elias aponta a si mesmo como alguém fiel, ele fala: Israel, em contraste, abandonou tudo. Israel perdeu o seu eixo moral. Israel não adora mais a Deus. Eu sou alguém que ainda se mantém fiel a Deus. O meu Deus ainda é Jeová. E queridos, quando nós olhamos para isso, para a simples presença de Elias como um contraste tão vivo, nós precisamos lembrar que a nossa presença no mundo em que nós estamos, por si só, deve significar um contraste também. A nossa presença nesse mundo caótico, nesse mundo sombrio, nesse mundo de trevas que nós vivemos hoje, deve ser um contraste por si só. Por isso nós somos chamados a ser sal do mundo e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a isso. A nossa presença é por si só um contraste. Eu me lembro que quando eu estava na escola, o grupo com o qual eu andava, você tinha crentes e não crentes. E os não crentes não têm lá a boca muito limpa, né? O linguajar deles é bem comprometido, né? Mas eu me lembro que eu e mais 2 amigos, que éramos crentes, eu, o Mateus e o Gustavo, nós estudávamos na mesma sala, fazíamos parte do mesmo grupo. E eu me lembro de que algumas vezes, esses amigos não crentes falavam um palavrão e na hora eles olhavam para a nossa cara e falavam: opa, desculpa, perdão, não quis dizer isso, vou usar uma palavra sinônima aqui. Ou às vezes eles iam compartilhar alguma coisa, seja pornografia ou qualquer outra coisa, e eles viam a nossa presença aí e eles ficavam inibidos, não faziam nada. Falavam: vamos para lá, vamos nos afastar um pouquinho deles. Porque a nossa presença, assim como Elias, por si só, ela já é um contraste, ela deve ser um contraste. E essa presença incomoda as trevas, queridos. Não é à toa, vejam 1 Reis 18, no versículo 17, quando mais uma vez, depois de algum tempo, Elias confronta Acabe, Acabe dá um apelido muito carinhoso para Elias. Veja só, 1 Reis 18, versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Olha que apelido carinhoso, não é? É você que está perturbando tudo de novo, Elias? É você que mexe na ordem das coisas? É você que atrapalha meu culto a Baal? É você que não me deixa em paz, Elias? É você cuja presença já é um contraste totalmente inconveniente para mim? Você me aparece aqui de novo, você não morre, não? Elias é chamado de perturbador de Israel. E não pasmem ao olhar para o Novo Testamento e ver que João Batista era alguém também acusado de perturbar a paz dos seus dias. O próprio Jesus foi acusado disso. Paulo foi acusado 2 vezes, em Filipos e em Tessalônica, por ser alguém que bagunçava a ordem social. E nós hoje somos acusados da mesma coisa. A nossa simples presença bagunça o coreto do mal. A nossa simples presença é um contraste que incomoda, é um contraste inconveniente na nossa casa, com aqueles familiares não crentes, na nossa escola, com aqueles que não são crentes, no nosso trabalho, nós incomodamos. E às vezes nós pensamos: será que o problema é comigo? Não, o problema não é com a gente. Nós estamos fazendo o nosso papel, desde que, claro, mantidos ali por fidelidade, compromisso com o Senhor e não com as nossas próprias ideias, né? Mas sendo fiéis a Deus, nós teremos por natureza esse contraste. E ainda hoje, nós somos acusados de perturbadores do mundo. Não é por acaso que no dia 18 de julho do ano de 64, depois de Cristo, Nero, com o seu desejo megalomaníaco, queria construir uma nova Roma. Roma estava meio obsoleta, não funcionava muito bem. Ele queria uma nova Roma. Então o que ele fez? Botou fogo, é fácil. É isso que você faz na sua casa, não é? Quando você quer pratos novos, o que você faz? Você quebra os antigos. Foi isso que ele fez. E Nero botou fogo em Roma inteira. E ele precisava colocar a culpa em alguém, porque senão o Senado e tudo mais iria pesar na de Nero, né? Então ele colocou a culpa em quem? Nos perturbadores. Quem são os perturbadores? Os cristãos. Curiosamente, ou melhor, estrategicamente, o único bairro que não foi queimado foi o bairro de maioria cristã.
O pretexto perfeito para colocar a culpa naquelas pessoas. E então Nero falou, vocês estão perturbando a paz. E por isso ele desencadeou toda uma perseguição ferrenha aos crentes. E ainda hoje, queridos, o mundo põe fogo nas suas cidades e joga a culpa em nós. Ainda hoje, a exemplo do que Acabe faz, a exemplo do que Nero fez, a exemplo do que Pilatos fez, a exemplo do que Félix fez, do que Festo fez, nesses combates, nesses embates com o povo de Deus, nós ainda somos acusados de incendiar o mundo com as nossas ideias, quando na verdade o mundo põe fogo nas suas próprias cidades e jogam a culpa em nós. Hoje o mundo colhe os frutos de uma sociedade que abandonou a ética judaico-cristã. Hoje o nosso mundo colhe os frutos de uma sociedade que recusou servir a Deus, no mínimo ali da moralidade. E agora eles falam que a culpa é de quem? Nós. Nós somos os culpados. Se fere a minha existência, então eu serei resistência. Hashtag ele não. E todos esses bandos de movimento de internet que a gente vê por aí crescendo, porque nós somos os culpados pelo caos do mundo. Quando, na verdade, o mundo coloca fogo nas suas próprias cidades e joga a culpa em nós. A nossa presença, queridos, é um contraste inconveniente. Se você é uma pessoa que não causa nenhum tipo de incômodo nos contextos onde você passa, talvez tenha algo errado com o seu cristianismo. A própria presença de Elias era um peso para Acabe. E o autor de 1 Reis, o autor do livro de Reis, deixa isso muito claro, ao inserir de maneira quase que acidental, sem prenúncio nenhum, o nome de Elias aqui. O Deus de Elias, de fato, era Javé. Mas continue aí. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade. Essa é a única informação que nós temos. Aí você fala, Nicolas, deve ser o suficiente, não é? Não. Isso não diz nada para nós sobre Elias. Há muita dificuldade sobre onde ficaria essa cidade aqui de Tisbe. Nós não temos nenhuma informação sobre essa cidade, nós não temos precisamente onde era essa cidade, e nós não sabemos dizer de onde Elias veio. Provavelmente Elias era dessa cidade, uma cidade chamada Tisbe, provavelmente ficava na tribo de Naftali, ali perto da Galileia, bem para cima do Reino do Norte, perto da Galileia, a parte norte da Galileia, onde curiosamente, talvez, se Elias veio mesmo de lá, é de onde veio Jesus e seus discípulos ali, acima de Nazaré, daquela região ali também, o interiorzão de Israel, vamos dizer assim. Talvez Elias fosse um camarada que falava porta, porteiro e portão. Talvez Elias fosse, porque a fama da Galileia era uma fama de interior. E se Elias veio daquela região, então possivelmente ele tinha ali esses traços de subúrbio, esses traços de interior ali na sua própria característica. Talvez Elias fosse um cara meio grosso, meio rude, talvez levantado por Deus justamente para combater esse rei tão mau aqui que foi Acabe. Mas é possível que também Elias tenha nascido nessa cidade e depois ele foi para outro lugar. Por isso que o texto diz que ele habitava em Gileade. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente. Mas a melhor tradução aqui parece que é essa. Elias, o tesbita, ou seja, a sua cidade natal era Tisbe e agora ele habitava em Gileade. Gileade era um outro lugar que nós não sabemos também onde era, talvez ali dividido entre duas tribos, Gade ou Manassés, seja o que for. Elias era um cara de um lugar desconhecido. Se temos alguma informação sobre sua origem, era de um interiorzão de Israel, e ele não morava na sua cidade natal. Ele era um peregrino, ele era um viajante. E é engraçado, queridos, nós vermos como Deus age ao longo da história bíblica e como Deus age hoje. Se você fosse escolher alguém para combater o grande rei Acabe, você talvez escolheria um cara boa pinta, um cara gabaritado, um cara que fala com uma eloquência fenomenal. Mas Deus levanta Elias, o tesbita. Um homem sem credencial nenhuma para mostrar. E ao longo de toda a Bíblia, queridos, nós vemos como Deus age ao levantar os seus servos. Essa é a primeira forma de testemunho que nós estamos vendo. Deus levanta os seus servos. E Deus levanta os seus servos de lugares improváveis. O Messias era de Nazaré, uma cidadezinha da Galileia que não tinha nada. Os discípulos, a maioria deles, eram da Galileia, também um povo que não tinha nada para oferecer. Tanto que quando ouvem que Jesus veio daquela região, fala, pode vir alguma coisa boa de lá? Não tem nada ali. É uma coisa que não tem fama, não tem nada, é um nada. Talvez aqui no Brasil seria o nosso Acre, talvez, não sei. É um lugar onde tem dinossauros, onde
Marina Silva brota a cada 4 anos, não sabemos, né? Mas enfim, talvez fosse isso, um lugar desconhecido, um lugar ermo ali, sem grande fama, sem grandes pontos, enfim. Mas Deus levanta os seus servos desses lugares improváveis. E muitas vezes eu e você, quando nos vemos diante da nossa família, diante do nosso trabalho, das pessoas da nossa faculdade, escola, nós pensamos assim, olha, eu até poderia dar testemunho aqui, mas é que eu não sei falar o evangeliquez muito bem. Eu não sei falar aqueles termos bonitos que o pastor fala. Eu não sei pregar daquele jeitinho. Então faz assim, ó, como eu não sei pregar para você, vai lá na igreja, deixa que o pastor prega para você. Você já fez isso, eu sei, eu também já fiz. A gente faz isso, porque a gente tem vergonha de expor o evangelho. A gente acha que a gente não sabe falar muito bem. A gente acha que a gente é meio travado, a gente não fala tão bem assim, não conhece tanto versículo. A gente estudou ADM, educação física, direito, tem nada a ver com teologia, a gente não sabe o que o seminarista sabe, o que os pastores sabem, queridos. Deus se agrada em levantar pessoas simples para dar seu testemunho. Aliás, é isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1. Abra lá rapidamente comigo. 1 Coríntios capítulo 1. Você não deve ficar com vergonha de pregar o evangelho porque você não sabe todos os termos teológicos. Você sabe o essencial, você sabe a verdade. Você sabe do seu pecado, você sabe da cruz de Cristo. Isso é suficiente para a sua pregação. Você pode falar porta, porteira e portão, como talvez Elias falasse, e ainda assim Deus pode te usar poderosamente. Deus usou um carpinteiro, sendo o Messias ali. Deus usou pescadores. Ele pode nos usar também. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Nós estamos nesse grupo aqui. Eu não sei você, eu estou nesse grupo aqui. O grupo que Deus escolheu que são as coisas do nada. Na escola eu era o cara impopular, me botavam na lixeira. Sabe, bullying, formou meu caráter o bullying, né? Porque eu aprendi muita coisa, sobrevivência básica ali, né? Mas eu não era o cara popular, nunca fui, ainda não sou hoje, na faculdade também não era, eu era o excluído, mas Deus levanta os seus servos, fracos, e reduz a nada aqueles que são fortes. Essa é a dinâmica de Deus. Se você se acha fraco, você está no lugar certo. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Porque agora Ele quer te usar poderosamente, ao te levantar como testemunho no meio das trevas ao nosso redor. E é por isso que nós estamos falando que em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. Deus levantou Elias, Deus levantou Lutero, e Deus continua a nos levantar hoje. Primeira forma de testemunho divino, Deus levanta os seus servos. Em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. Acompanhe comigo aí a sequência agora. Nós vamos para a segunda forma do testemunho de Deus. E nós aprendemos nos versículos 1 a 3, na sequência aqui, que Deus usa os seus servos. Deus não apenas levanta, como também Deus usa os seus servos. Veja aí o que diz a sequência do versículo 1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Queridos, uma das marcas do ministério de Elias foi o seu confronto com a realeza de Israel. Com Acabe, com Jezabel, com os líderes dali. Isso acontece não só com Elias, isso acontece com o próprio Jesus. Jesus se viu ali perante Pilatos, confrontando a autoridade de Pilatos, falando que toda a autoridade que Pilatos tinha foi o próprio Deus que deu. Nós vemos Paulo fazendo isso com Festo, Paulo fazendo isso com Félix, com os governadores ali dos seus dias. Ou seja, os crentes são porta-vozes de Deus diante das autoridades civis também. É por isso que nós, que vivemos numa democracia, precisamos lutar pelo nosso direito de falar contra os governantes quando eles estão errados. É um direito que nós temos e uma obrigação, biblicamente falando. Porque estes homens de Deus foram usados pelo Senhor no testemunho contra a imoralidade e contra a impunidade que era praticada naqueles dias. E no caso de Elias, contra a idolatria que a autoridade civil tinha instituído ali em Israel.
Isso é um dever que nós temos, que os servos de Deus ao longo da história desempenharam com muito afinco, não só nos tempos bíblicos, mas depois também. Os irmãos podem ver vários homens de Deus que foram usados para abolir a escravidão, para promulgar leis justas e assim por diante. É um dever que nós temos como crentes. E aqui Elias é usado para combater a realeza de Israel contra Acabe. E o discurso de Elias, as palavras de Elias são muito fortes. Se o próprio nome de Elias já é um contraste, o que ele fala agora então é de deixar Acabe de queixo caído. Veja o que ele diz. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. O que Acabe e Jezabel, sua esposa, pagã, estavam promovendo em Israel, era um verdadeiro patrocínio da idolatria. Eles estavam tirando tudo que remetia a Deus do cenário de Israel e colocavam Baal no lugar. Vejam o que diz 1 Reis 18, versículo 19. Vejam como era a execução desse plano diabólico de Acabe e de Jezabel. A sociedade se tornara idólatra com investimento estatal. Veja só, 1 Reis 18, 19. Agora, aqui Elias falando, ok? Agora, ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Sabe o nome disso aqui? Lei Rouanet. É isso aqui. É a Lei Rouanet do século IX a.C. É isso. Aqueles homens idólatras, profetas de Baal, profetas de Aserá, comiam da mesa de Jezabel, ou seja, eles recebiam recursos daquela mulher. E com isso, Acabe e Jezabel levavam adiante o seu processo, a sua ideia, o seu plano de abolir Deus de Israel e tornar Israel uma nação completamente idólatra, completamente distante de Deus. E eles estavam aí envolvidos nisso. E o próprio Israel, pelo seu coração idólatra, já tinha se entregado a isso. Mas então Elias fala, olha, diferente desses homens, eu sirvo ao Deus vivo. Diferente de vocês, eu continuo servindo a Deus. Diferente de vocês que adoram um pedaço de madeira que não tem vida, eu adoro o Deus vivo. O meu Deus não é um pedaço de pau que não faz nada. O meu Deus é um Deus que controla as coisas, controla a chuva. O meu Deus é um Deus forte que intervém na história, que controla a história, diferente do que vocês têm promovido aqui. O discurso de Elias promove esse outro contraste que nós vemos aqui. E eu acho muito forte, queridos, essa expressão que Elias usa quando ele diz o Deus de Israel. Desde o chamado de Abraão, quando nós vemos ali Deus formando esse povo, nós estamos estudando isso com o pastor Marcos em Gênesis, quando nós vemos Deus formando Israel, nós percebemos que Israel não poderia ter nenhum outro Deus. O único Deus de Israel era Javé. Mas o que Acabe e Jezabel estavam fazendo é tirar Javé, é tirar Deus da sua posição e colocar Baal, colocar Aserá, colocar outros ídolos no lugar disso. Mas Israel tinha o verdadeiro Deus. O que Elias fala aqui é, olha Acabe, apesar de você e sua esposa maligna, maléfica, estarem promovendo esse plano diabólico, de retirar da mente de Israel, de retirar do território de Israel, de retirar da nossa cultura, a nossa adoração a Deus, deixe-me dizer algo a você, Israel continua tendo um Deus, e esse Deus é Javé. Nós continuamos adorando a Deus aqui, ao contrário do que você está promovendo. Eu continuo fazendo isso. E queridos, hoje nós vivemos tempos muito semelhantes ao que aconteceu naqueles dias de novo. Um fenômeno da pós-modernidade, na Europa especialmente, é o que os estudiosos têm chamado de uma sociedade pós-cristã. É o ápice da secularização. Igrejas estão sendo vendidas porque agora se tornaram pubs ou qualquer outra coisa. Ninguém mais liga para Deus. O berço da reforma protestante, que nós citamos no começo da pregação aqui, que foi a Alemanha, hoje já aprova casamento gay, já promove leis a favor de tudo aquilo que nós condenamos biblicamente, porque você vive uma sociedade completamente secularizada, que não está mais nem aí para os padrões de Deus. Isso acontece em todas as áreas, não só na política. Isso acontece na ciência.
isso acontece na filosofia, isso acontece na própria religião. Pasmem, tem religiões que excluem Deus, como se isso fosse possível, mas fazem isso. É o processo da secularização levado às suas últimas instâncias. Então nós olhamos para todas as áreas da nossa vida, nós olhamos para a ciência, nós olhamos para a física, nós olhamos para a biologia, nós olhamos para as artes, nós olhamos para tudo isso e nós vemos Deus sendo colocado de lado. Esta não é mais uma área onde Deus atua. Não há mais um Deus da arte. Não há mais um Deus na ciência. Não há mais um Deus na filosofia. Não. Tudo agora tornou-se secular. E o que Elias faz aqui é lembrar Acabe que, apesar desse discurso e desse projeto que eles estavam levando, isso não aconteceria. Isso não era verdade. Israel continuava sendo a nação escolhida por Javé. E o que nós precisamos fazer hoje, queridos, paralelo aqui ao que Elias fez, é reivindicar o senhorio do nosso Deus, reivindicar o senhorio de Cristo em todas essas áreas onde o mundo secular tem falado que Deus não pode mais colocar os pés. E nós precisamos falar que, na verdade, Deus nunca tirou os pés desses lugares. Há uma frase que eu gosto muito de um estadista holandês do século XIX, ele foi primeiro-ministro dos Países Baixos, Abraham Kuyper, um homem genial, neocalvinista, um homem muito preocupado com os interesses do Estado, mas orientado por uma teologia muito saudável. E ele disse, nesse sentido, o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Todas as áreas, desde o território de Israel, até a arte, até a filosofia, até a ciência, toda a engenharia, o direito, tudo, Deus olha e fala: isso é meu. Vocês não têm o direito, Acabe e Jezabel, de tirar o meu povo de mim. E vocês não têm o direito, geração do século 21, de tirar aquilo que eu criei, de tirar a ciência, de criar a arte. Queridos, nós ficamos abismados anos atrás quando nós vimos as exposições de arte que acometeram o Brasil. E nós ficamos indignados com aquilo, nós falamos: como pode isso acontecer? Simples, as pessoas tiraram Deus disso. É a secularização levada às suas últimas circunstâncias. Por isso nós, como crentes, precisamos fazer como Elias. E veja o nível de comprometimento de Elias, isso vai se tornar muito prático para você agora, porque Elias diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Algumas versões trazem perante cujo quem a face eu estou, ou perante quem eu estou. A ideia que Elias tem aqui é que ele vive numa vida de adoração constante a Deus. Elias não desliga a sua chave. Agora eu adoro a Deus, agora eu não adoro mais. Agora eu estou pregando, mas daqui a pouco eu não prego mais. Não, não existe isso. Não existe isso na vida de Elias. Ele está constantemente na presença de Deus. E isso era o motor, isso é o combustível para a sua fidelidade. É o que os reformadores, séculos depois, sintetizaram numa expressão que eu acho muito bonita em latim, que é o coram Deo. Que é a máxima dos livros de sabedoria da Bíblia. O coram Deo é você viver na presença de Deus, constantemente na presença de Deus. Elias era alguém que vivia coram Deo, constantemente na presença de Deus. É por isso que quando você vai ao seu trabalho, você está reivindicando o senhorio de Cristo no seu trabalho. E você está falando: aqui há um servo do Deus verdadeiro. E este trabalho, meu trabalho, vai demonstrar isso. Porque você está vivendo constantemente diante da face de Deus, diante da presença de Deus. É assim na sua casa, é assim na sua faculdade, é assim em qualquer lugar que você for. Não há um centímetro da sua existência que você possa falar que Deus não é o dono. Ao contrário do que Acabe e Jezabel estavam tentando fazer, Deus lembra, por meio de Elias, que não há nada em Israel que não pertença a ele. Israel tem um Deus, esse Deus é Javé. E a profecia de Elias é a seguinte, continuem aí. Não haverá orvalho, nestes anos, continuando no versículo 1 ainda, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Queridos, a profecia de Elias é extremamente perturbadora. Pensem que aquela sociedade era uma sociedade agrária. Se não chove, o que acontece? A bolsa de Jerusalém, a bolsa de Samaria no caso, né? A bolsa de Samaria estoura. A moeda de Judá é desvalorizada. O caos acontece ali na Palestina quando não há chuva.
porque era uma sociedade totalmente agrária, dependia da chuva para que a vida acontecesse. Então, o que Elias está profetizando aqui não é somente um desconforto, é uma crise social e financeira. Lembre-se que por falta de comida aconteceu a Revolução Francesa séculos passados. E aqui poderia acontecer algo muito semelhante se não houvesse comida. Já que não haveria chuva, não haveria nada. Você teria anos de seca diante de Acabe, diante de Israel. E não somente isso, nós percebemos aqui uma famosa polêmica. Calma, não é um assunto polêmico. Polêmica é um termo técnico para os embates entre Deus de Israel e os outros deuses falsos. Se você já leu as 10 pragas do Egito, no livro de Êxodo, aquilo é uma polêmica, é uma briga, é uma disputa entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Baal era considerado o rei ou o Deus das tempestades, o Deus que promovia a chuva, que levava a chuva. Então quando Deus fala não vai chover, ele está batendo de frente com Baal. Ele está falando assim, olha, apesar de vocês acharem que Baal é responsável por isso, eu vou mostrar que na verdade sou eu quem controla tudo o que acontece. Nós vemos aqui esse embate do próprio Deus com essa divindade pagã. E nós olhando para o Novo Testamento, nós percebemos que isso de fato aconteceu. Vejam o que diz Tiago, capítulo 5, essa seca de fato aconteceu, exatamente como Elias disse, como servo usado por Deus. Vejam o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 17. E Elias fala, isso vai acontecer por meio da minha palavra. Elias joga a responsabilidade para si. Ele carrega uma mensagem divina, mas ele fala, Deus está me usando com esse propósito. É uma autoridade aqui. E vejam o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Então você vai lá, numa igreja, no ano da vitória, e você ouve que você precisa orar com insistência como Elias. Porque o versículo 16 fala, a súplica de um justo é muito eficaz. Meu irmão, se Elias orou e não choveu, e depois ele orou e choveu, ora sobre a sua conta bancária. Ora, quem sabe acontece alguma coisa. Eu já tentei, não deu certo. Brincando. Brincadeira, por favor. Mas o que acontece, o que esse texto ensina para nós, em paralelo com 1 Reis, não é, queridos, que a oração muda o coração de Deus, não é que a oração muda o destino das nações, não é isso. Porque o que Elias estava profetizando era algo que já estava previsto na lei mosaica. Se o povo fosse idólatra, não choveria. Simples assim. Os irmãos podem ver isso depois em Deuteronômio 11, Deuteronômio 28, Levítico 26. Deus sempre foi muito claro. Se vocês se tornarem idólatras, não vai chover e a terra não vai produzir. Então o que Elias está fazendo é simplesmente proclamando o juízo do próprio Deus que já estava estabelecido tempos atrás. E quando nós oramos a Deus, a exemplo do que Elias faz, nós temos a certeza de resposta, não porque nós mudamos o coração de Deus, mas há um critério que a Bíblia coloca, que nós precisamos orar de acordo com a sua vontade. É isso que 1 João 5 falam para nós. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Elias orou. Essa era a vontade de Deus. Esse era o juízo de Deus para Israel, que já estava proclamado lá atrás na lei. Elias sabia disso, recebeu a palavra do próprio Deus e agora as suas orações tinham por base algo concreto. E nós, quando oramos, queridos, precisamos ir até o Senhor com as nossas orações embasadas na Escritura, naquilo que nós sabemos que é de fato a vontade de Deus. Nós precisamos orar por santificação, nós precisamos orar por paciência. O marido irado deve orar por paciência. Uma esposa amargurada deve orar por alegria. Um homem sem domínio próprio deve orar pelo domínio do Espírito, pelo controle do Espírito. Essas são orações que Deus ouve, porque a palavra de Deus diz que é assim. Quando nós oramos segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Nós não colocamos Deus na parede como alguns pensam. Elias não colocou Deus contra a parede. Elias não ameaçou Deus, não. Ele orou de acordo com uma profecia dada pelo próprio Deus, à luz de tudo que a lei já tinha revelado. Por isso que Tiago fala para nós que a súplica de um justo tem muito poder. E há exemplo de Elias, que orou, parou de chover, orou e choveu. Nós também podemos desfrutar da preciosidade do poder da oração. Continue o texto.
Versículo 3 agora, 1 Reis 17:3, nós estamos vendo que Deus usa os seus servos, Deus está usando Elias aqui para levar esse juízo até Acabe, até Jezabel, até Israel idólatra. E no versículo 3 nós vemos assim, Deus falando para Elias, Elias, retira-te daqui, vá para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Queridos, isso não era apenas uma proteção para Elias. Afinal de contas, imagine como Acabe ficou feliz com essa notícia, né? Acabe deve ter ficado muito contente em saber que ele enfrentaria uma crise daquela proporção. Então ele queria, provavelmente, dar um abraço em Elias, né? É claro que não. Acabe queria matar Elias. Jezabel até investiu para que isso acontecesse futuramente. Então Deus, a fim de proteger Elias, retira Elias dali e leva ele para um outro lugar, um lugar um pouco mais isolado. Mas isso não é feito apenas para proteger Elias. E agora eu queria que os irmãos me acompanhassem em especial nessa aplicação aqui. O fato de Deus tirar Elias dali não era só uma proteção para o próprio Elias, mas era também um silencioso juízo de Deus. A voz que clamava a minha palavra contra vocês, agora ela estará em silêncio por um tempo. Vocês não ouvirão mais a minha voz durante esse período de seca. Não só uma proteção, Deus faz isso também como uma maneira de julgar, como um juízo para Acabe e para o Israel idólatra. O silêncio de Deus, queridos, muitas vezes é um juízo. Os irmãos devem se lembrar do rei Saul. Houve um momento da vida, já no final da vida de Saul, que Saul ele tentava falar com Deus de todas as maneiras possíveis, pelo Urim, pelo Tumim, por meio dos profetas, ele tentava de tudo, e o texto bíblico fala que Deus não respondia mais. Para o nosso pavor, há um momento em que Deus fica em silêncio, que Deus pode ficar em silêncio. Vejam o que diz Isaías, capítulo 55. Se você não é um crente, você deve ouvir essa exortação de Isaías agora. Porque há um momento na história em que Deus estará em silêncio. Veja o que diz Isaías 55, versículo 6. É um texto conhecido. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse enquanto diz o que para nós? Haverá um momento em que você não poderá mais achar a Deus. Haverá um momento em que você não poderá invocá-lo mais. O texto continua, versículo 7. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se você está distante de Deus, se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, agora é a hora. Ouça a exortação do versículo 7. Deixe o seu mau caminho, volte-se para um Deus que é pródigo em perdoar, porque haverá um tempo em que Deus não será mais encontrado. Ao tirar Elias de Israel, ao tirar Elias diante de Acabe, nós vemos ali um juízo silencioso. A minha mãe conta que a minha avó, ela era às vezes muito dura nas disciplinas que ela dava para minha mãe. E você pensa que era apanhar, coisa e tal, né? Não. A pior surra que a minha mãe levava era o silêncio. Muitas vezes a minha mãe aprontava alguma coisa e minha avó ficava uma semana sem falar com a minha mãe. Mas não é uma semana sem falar, é uma semana sem falar nada. Mãe, mãe, mãe! Ô mãe, ô mãe, ô mãe! Está ouvindo alguma coisa? Não faça isso com seu filho. Isso é muito cruel, né? Mas isso deve nos alertar. Haverá um dia em que Deus fará isso. Em que nós falemos, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz tudo aquilo. E o Senhor falará, eu nunca te conheci. Agora não tem mais jeito. Acabou. A tirada de Elias dali nos lembra disso. Desse juízo de Deus que muitas vezes vem. Isso comprova para nós que em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. Nós estamos vendo 3 formas desse testemunho, já caminhando para a última agora. A primeira forma de testemunho é que Deus levanta os seus servos. Segunda forma de testemunho, Deus usa os seus servos. E a última forma de testemunho, eu quero caminhar muito rapidamente com os irmãos,
nos versículos 4 a 7, e diz respeito ao sustento dos servos de Deus. Deus levanta seus servos, Deus usa seus servos e Deus sustenta os seus servos. Veja o que diz os versículos 4 a 7. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Queridos, se as primeiras formas de testemunho de Deus são mais voltadas para Israel e para o próprio Acabe, aqui nós percebemos um testemunho do próprio Deus para Elias. E, consequentemente, um testemunho do próprio Deus para nós. Se Deus nos levanta e Deus nos usa, nós podemos descansar na certeza que Deus também nos sustenta. Deus não nos abandona no meio da missão. Deus não vai embora e nos deixa sem alimento, sem sustento. Não, Ele continua nos sustentando, Ele continua provendo tudo aquilo que precisamos, assim como aconteceu com Elias. Isso deve nos encorajar em situações difíceis, como a que Elias viveu aqui. Nós não sabemos exatamente por quanto tempo Elias habitou nessas circunstâncias, mas nós sabemos que foi por um tempo considerável, já que a seca se prolongou durante anos. E nós percebemos aqui como Deus sustenta os seus servos. Na sua soberania, Deus usa recursos normais e recursos extraordinários. Deus usa recursos comuns e Deus usa recursos incomuns. Essa é a beleza da soberania de Deus posta em prática. Nós vemos como Ele administra a história usando recursos que muitas vezes nós ficamos maravilhados. Nós podemos ver aqui, por exemplo, um recurso comum é um ribeiro. Você vai para um ribeiro e você espera que ali tenha água. E durante muito tempo ficou ali. Deus mandou, Elias, vai para um ribeiro para você beber água. Isso é algo comum. É um recurso normal. Mas eu não sei quantos de vocês já receberam delivery de corvo. O primeiro Uber Eats da história. O primeiro iFood da história. O delivery, ele nem tinha internet na época, os corvos sabiam exatamente o GPS de Elias. E muitos falam que, não, o que nós vemos aqui é que Elias se aproveitava das fendas para pegar a comida dos corvos. Não, queridos, o texto é claro, quando fala que o próprio Deus ordenou aos corvos que levassem comida para Elias, É Deus colocando aqui a sua soberania em prática, em controlar animais impuros. Lembre-se que os corvos eram animais impuros. O povo de Israel não podia ter contato com esses animais em termos de alimentação, não podia. Eles evitavam esse tipo de coisa, a lei previa isso. Mas nós vemos que Deus usa até mesmo recursos impuros para prover o sustento dos seus servos. Até mesmo recursos que a lei falava para o judeuzinho evitar. Deus usa aqui, de maneira soberana, para trazer sustento a Elias. Recursos comuns, recursos incomuns. E vejam, na sequência do texto, nos versículos seguintes, os versículos 8 e 9, nós vemos o seguinte: então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Se não bastasse os corvos, Deus manda Elias para uma terra gentílica. Deus manda Elias para uma terra de não-judeus. Que os judeus também tinham que ter muito cuidado ali no contato com eles. Mais uma vez, Deus usando recursos incomuns para promover, para prover o sustento necessário aos seus servos. E reparem uma coisa, vejam 1 Reis 18, versículo 13. Naqueles mesmos dias, quando os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, assim como Elias, alguns profetas foram escondidos e sustentados por um homem. Veja a dieta desses homens, 1 Reis 18, 13. Por acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentei com alimento e água. Aqui a palavra alimento pode ser traduzida por pão, a palavra lehem pode ser traduzida por pão. Então qual que era a dieta desses homens escondidos na caverna? Pão e água. Qual que era a dieta de Elias? Carne. Tá boa a vida para Elias. Tem um churrasquinho ali, aquela picanhazinha, aquele salzinho grosso, tal. Tá boa a vida para Elias. Porque isso nos ensina que Deus é generoso, queridos. No sustento que Deus nos dá, usando de recursos comuns e incomuns, nós percebemos a generosidade e a bondade de Deus. Nós percebemos como nosso Deus é bondoso conosco. Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos. Deus poderia nos dar pão e água, mas Ele nos dá carne. Deus poderia nos dar uma roupa simples, mas Ele nos dá uma boa roupa, uma roupa quentinha.
Deus poderia nos dar bons pés para andar, mas Ele nos dá um carro. Nosso Deus, no seu sustento, Ele é bondoso, Ele é generoso para conosco, assim como Ele foi com Elias. E assim como Deus usa recursos, queridos, muitas vezes ímpios, impuros aqui no caso, como dos corvos, ainda hoje Deus usa recursos ímpios para promover o sustento dos seus servos. Você já deve ter passado pela experiência de trabalhar com um chefe que não era cristão, mas um bom chefe. Um bom mordomo dos recursos que eram dispensados a ele. Você já deve ter participado de grupos ali, de equipes que não eram cristãs, mas eram boas equipes de trabalho. Você já deve ter experimentado, talvez, se a sua família não é crente, o bom cuidado dos seus pais, que mesmo não sendo crentes, provém tudo o que você precisa com amor, com dedicação e leal e verdadeira preocupação. Deus usa recursos como esses, muitas vezes, mesmo não fazendo parte do seu povo, mesmo não sendo recursos que fazem parte do seu povo, Deus usa essas pessoas para sustentar os seus servos. E nós precisamos ver nisso, queridos, de novo, a bondade e a generosidade do nosso Deus em nos sustentar. Quando nós olhamos para as bênçãos de Deus, queridos, eu acho que nós precisamos ser mais gratos. A minha geração em especial é uma geração muito ingrata. A minha geração é uma geração que sempre quer mais. Você tem o iPhone 6, você quer o iPhone 7. Você tem o Samsung Galaxy S7, agora você quer o Samsung Galaxy S8. Não, por quê? Porque ele tem 1 megapixel a mais na câmera frontal. Vai melhorar a qualidade das minhas selfies. Tá? Nós somos assim. Eu já tenho o carro do ano, mas eu passei na frente da concessionária e eu vi agora que tem o carro do ano versão Sport. Uau! Vai ser fantástico andar na rua esburacada de São Paulo com esse carro. Nós somos pessoas ingratas. Por natureza, nós não vemos a benignidade, a bondade de Deus, a generosidade de Deus. E a minha geração é pródiga nisso. A minha geração é a primeira nisso. Nós sempre estamos insatisfeitos. A internet é lenta, o celular trava, o computador não presta. Nós somos extremamente ingratos a Deus. Eu quero colocar a minha geração no contexto de Elias. Não ia durar um dia. Se no exército quase não dura, que dirá ali? É um outro contexto onde nós vemos a gratidão a Deus em foco. E eu acho, queridos, que um parênteses aqui nesse campo é que a nossa gratidão deve ser cultivada nas pequenas coisas. A nossa gratidão não deve ser apenas cultivada nos recursos extraordinários que Deus usa para nos sustentar. A nossa gratidão deve ser cultivada nos ribeiros comuns que Deus coloca na nossa vida também. Permitam-me usar essa ilustração. Nós temos ribeiros comuns que Deus usa. Coisas comuns, recursos comuns, mas que mostram a generosidade e a bondade de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava naquela época do ano, talvez final de semestre, eu não me lembro direito, em que eu precisei fazer muitas horas extras no trabalho. Eu trabalhava num banco na Paulista. E eu precisei fazer muitas horas extras ali. E eu já estava cansado, a semana tinha sido muito desgastante. Então eu entrava 8 da manhã e saía às vezes 11 da noite, mais de meia-noite às vezes, já estava muito cansativo. O setor bancário tem esses altos e baixos. O Matheus agora está experimentando um pouco disso. É normal esse tipo de coisa, há períodos assim. Na verdade, todo escritório tem isso. Mas eu me lembro que eu estava muito cansado. E por trabalhar na Paulista, vocês imaginam que o metrô ali, o transporte da Paulista era vazio. Só que não. E eu já fui consolado. Falei, bom, eu vou pegar um metrôzão cheio, né? Vou para minha casinha, grato a Deus porque eu estou indo para casa, consegui sair do trabalho, né? Então eu estava vendo gratidão a Deus ali apesar da expectativa do metrô cheio. E eu ali cansado, com minha mochilinha, esperando o metrô na plataforma, e eu vi o metrô vindo. Mas eu já imaginei a cena, aquele metrô lotado, as pessoas quase saindo pela porta, aquela coisa que só São Paulo e Pequim, Tóquio, sabe fazer, né? E eu vendo aquilo e tal, e eu esperando ali o metrô se aproximando, e eu, poxa vida, como seria bom se tivesse um lugarzinho para eu sentar, né? Mas aí, como a alegria de pobre dura pouco, eu nem alimentei muito isso no meu coração. Falei, não, né? Só ir para casa já está bom. Então o metrô começou a passar. E passou um vagão e estava vazio. Eu falei, é golpe. Passou outro vagão e estava vazio também. Eu falei, não. Eu cocei os olhos assim. Mas ali a estação que eu pegava era uma estação que ficava próximo da garagem de trem. Então automaticamente eu falei, não, esse trem vai passar direto, como várias vezes já aconteceu.
me deixou na vontade. Eu parava em frente à porta e o vagão continuava, o trem continuava. Eu falei, vai acontecer a mesma coisa. Eu nem vou me mover, vou ficar aqui paradinho, só esperando o trem ir para a garagem. O trem parou. Eu falei, o trem não vai abrir a porta. O trem abriu a porta. Eu entrei, olhei para um lado. Falei, vai que é alguma coisa do Silvio Santos, né? Não sei. Olhei para um lado, olhei para o outro, e eu entrei no vagão. E a minha vontade era sentar em todos os bancos, porque só tinha eu naquele vagão. Mas, queridos, aquele dia, eu lembro que eu sentei no banco, eu falei, Senhor, obrigado pela sua generosidade e pela sua bondade. Uma coisa tão simples, onde Deus usa de um recurso tão simples para mostrar que Ele continua nos sustentando ali e sendo bondoso e generoso para conosco. Quantas vezes nós não deixamos esses atos de generosidade e de bondade de Deus passar pelas nossas vidas? O que nós vemos aqui é um cuidado generoso de Deus para com Elias. Mas, versículo 7 termina, nós terminamos com ele, o texto diz, mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Queridos, mesmo sendo miraculosamente sustentado por Deus, o crente, aqui no caso Elias também, né, nós ainda estamos sujeitos aos reveses, às dificuldades da vida. Nós estamos sujeitos a isso. O que a nação de Israel estava experimentando por conta do seu pecado, por conta da seca, que era juízo de Deus, a ausência de chuva ali, é algo que em algum momento afetou o próprio Elias. É claro que Deus, na sequência, proveu o sustento para o seu servo, levando-o para outro lugar onde ele poderia ser sustentado. Mas o que nós aprendemos aqui é que nós, como crentes, não estamos livres dos reveses da vida. Você já deve ter jogado aquele joguinho Banco Imobiliário, e você tem lá a casinha do sorte ou revés, né? E tem aquilo, receba 100 ou pague 1000. É uma coisa super desproporcional aquilo, né? E às vezes nós vivemos isso. Nós sofremos as consequências da geração ao nosso redor, da sociedade ao nosso redor. Isso acontece em várias áreas, queridos. Assim como Elias experimentou a seca aqui, em algum grau, por conta do pecado de Israel, nós experimentamos as consequências do pecado da nossa geração em algum grau também, ainda que Deus nos sustente. Nós temos uma educação podre e os nossos filhos pagam por isso. Nós temos uma educação marxista, totalmente esquerdista, e os nossos filhos pagam por isso. Nós temos uma saúde precária, com investimento desviado todo para a corrupção, e nós pagamos o pato por isso. É por isso que você paga um convênio absurdo e você não tem o tratamento que precisa, porque nós estamos sofrendo os reveses que a nossa sociedade está experimentando, por culpa do seu pecado. Por culpa do que está acontecendo no incêndio que a nossa sociedade está colocando em si mesma, com uma vida distante de Deus. Nós experimentamos isso em algum grau. Um ensino deplorável, política corrupta, saúde sem esperança nenhuma. Nós experimentamos isso. Isso deve nos lembrar, queridos, esse êxodo que nós vemos aqui de Elias, onde ele estava sendo sustentado, mas a seca chegou até ele. E agora ele é levado para outro lugar. Nós precisamos lembrar com isso que nós não podemos nos apoiar em absolutamente nada deste mundo. Curiosamente, quando João fala isso em 1 João, capítulo 2, versículo 17, ele fala que tudo que há no mundo passa. E a ideia de passar ali não é simplesmente algo que vai acontecer. Parece que há um juízo de Deus iminente nesse passar. As coisas passam. As coisas são alvos do juízo de Deus. E quando nós vemos aqui que essa seca atingiu Elias, fruto do juízo de Deus sobre Israel, nós precisamos lembrar que a nossa esperança não está na bolsa de valores, a nossa esperança não está na nossa carreira profissional, a nossa esperança não está nas nossas amizades profissionais, a nossa esperança não está no carro do ano, a nossa esperança não está nas nossas conquistas acadêmicas, porque tudo isso passa. Hoje nós vivemos no Brasil a prova de que a falta de estudo leva uma nação à ruína. E se você tivesse se apoiado na educação, você estaria na ruína agora. Mas Deus continua se sustentando porque Ele quer nos lembrar. Vocês não dependem disso para serem sustentados. Vocês dependem de mim. Eu vou levá-los vocês agora do ribeiro para Sarepta. Eu vou levá-los, vocês são peregrinos aqui. Assim como Elias, o tesbita, que morava em Gileade, que passou a morar num ribeiro, e agora iria para as fronteiras além Israel, em Sarepta, nós não temos moradia presente aqui. Eu quero terminar lendo com vocês Hebreus, capítulo 13, que nos lembra dessa verdade.
Deus nos sustenta aqui, mas os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos estão na eternidade. Hebreus nos lembra dessa verdade. Hebreus 13, versículo 13. Saiamos, pois, até ele, Jesus, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos aqui virá. O tesbita Elias saiu da sua cidade natal, foi para Gileade. De Gileade foi para a frente de Acabe. Da frente de Acabe foi para um ribeiro. Do ribeiro foi para Sarepta, ele era um peregrino. Nós também somos peregrinos. As coisas aqui passam, os ribeiros daqui secam. E nós precisamos lembrar que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Isso mostra para nós que Deus nos sustenta enquanto ainda estamos aqui. Por isso que em tempos difíceis, Deus não se deixa sem testemunho. Ele continua a testemunhar para nós hoje. Seja pela vida de Elias, seja pela vida de Lutero, ou seja pela nossa própria vida. O nosso Deus continua levantando os seus servos, usando os seus servos e sustentando os seus servos. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor levantou Elias em meio a uma época de trevas e pedimos que o Senhor nos levante agora, Pai, em meio a uma época de trevas também. Que nós possamos, como Elias, ser corajosos e pregar a Tua palavra em meio a uma geração corrupta, uma geração perversa, uma geração idólatra. Que os nossos corações descansem no sustento que o Senhor nos dá, Pai. Porque o Senhor não nos abandone mais. O Senhor é generoso conosco, Pai. Ajuda-nos, por favor, a perceber isso no dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a sermos gratos constantemente ao Senhor. E usa-nos, Senhor. Usa-nos como servos poderosos, não pela nossa própria força, mas pela força que o Senhor nos dá. Porque nós somos como Elias, Pai, desconhecidos por este mundo. Nós não somos nada, mas o Senhor transforma aqueles que não são nada em servos poderosos nas Tuas mãos. É isso que nós oramos, Pai, em nossa fraqueza, pedindo pela Sua força. E é no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Obrigado, queridos.